Olá, gente. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do PETecast, o podcast produzido pelo PET de Engenharia Elétrica da UFRN. Meu nome é Newton e eu estou aqui com meu colega Eduardo. Se apresenta aí, Eduardo. E aí, galera, me chamo Eduardo Ramone, eu estou no quarto período de Engenharia Elétrica e hoje a gente veio aqui fazer mais um episódio do PTCast para vocês, né? Pois é. Dando sequência à nossa temática do nosso primeiro episódio, né? Como a engenharia elétrica mudou o mundo. Hoje eu estou aqui com o Eduardo para discutir com vocês um pouco sobre a importância da eletrônica, da informática e da robótica para a nossa sociedade ao longo das últimas décadas e explicar para vocês como essas aplicações mais atuais da engenharia elétrica influenciaram profundamente nas nossas vidas. Bom, gente, e para introduzirmos o nosso tema, a gente vai falar do acontecimento histórico que foi o pontapé, né, dos assuntos que nós vamos abordar hoje, que foi a descoberta do elétron. Bom, gente, então para começar falando com vocês sobre o tema desse episódio, sobre eletrônica, informática e robótica, eu preciso falar com vocês um pouco sobre a descoberta dos elétrons. Principalmente porque não dá para a gente falar, por exemplo, sobre eletrônica sem entender a natureza dessas partículas e como se deu a descoberta dos elétrons. Bom, foi no início do século XX, quando o físico inglês J.J. Thomson ele descobriu, quando estava estudando feixes de raios catódicos emitidos por tubos de Crookes, que o experimento que eu havia explicado para vocês no episódio passado, ele descobriu que esses raios que eram emitidos pelo tubo de Crookes eram, na verdade, constituídos de partículas individuais, pois eles haviam momentaneamente criado centelhas de luz ao atingirem telas fosforescentes que J.J. Thomson tinha colocado nas proximidades do tubo de Crookes. Bom, o cientista ele sabia, assim como nós sabemos hoje, que partículas carregadas elas sofrem desvio quando estão na presença de campos magnéticos e esse desvio vai depender da carga da partícula e da massa dela. E quando ele colocou esses raios na presença de um campo magnético, ele fez a análise do desvio que esses feixes sofreram e a análise do desvio revelou que essas partículas que constituíam o feixe possuíam carga elétrica negativa e que a massa dessas partículas era menos de 1 milésimo da massa conhecida na época para o hidrogênio. Além disso, percebeu-se que o peso dessas partículas era o mesmo, independente do elemento que era usado como fonte no eletrodo. Desse modo, Thomson havia descoberto o elétron, né, que a gente conhece hoje, fato que derrubou a teoria vigente na época, formulada por John Dalton, de que os átomos dos elementos eram indivisíveis. Pois isso não era mais verdade, uma vez que, com a descoberta do elétron, ficou claro que existiam partículas menores do que os átomos e que, portanto, eles não eram indivisíveis. A descoberta do elétron também foi de extrema importância, não só para a ciência, como também para a engenharia elétrica, pois a partir do estudo desses corpúsculos foi possível descrever microscopicamente o fenômeno da corrente elétrica, que era conhecido até então. Os materiais condutores eles possuem elétrons livres em excesso, os quais realizam um movimento ordenado através desse material, quando ele é submetido a uma diferença de potencial ou tensão elétrica, indo da região de menor potencial para de maior. E a esse fluxo ordenado de elétrons em um condutor devido a uma tensão elétrica que a gente chama de corrente elétrica. Desse modo, fica fácil da gente compreender a resistência elétrica lá da lei de Ohm. Ela ocorre pois, conforme a corrente elétrica ela percorre o condutor, os elétrons colidem com as moléculas que constituem o material e, quando isso acontece, os elétrons transferem parte de sua energia de movimento para a estrutura molecular do condutor, fazendo ela vibrar, o que macroscopicamente a gente interpreta como a dissipação de energia elétrica na forma de calor, efeito que a gente nomeou de efeito Joule. Bom, como cada diferente tipo de condutor possui diferentes quantidades de elétrons livres e diferentes estruturas moleculares, a resistitividade irá variar de material para material, uma vez que quanto maior for a quantidade de elétrons livres presentes no material, e quanto menos densa for sua estrutura molecular, menos resistência o material irá fornecer à passagem da corrente elétrica, uma vez que há portadores de carga em excesso e dificilmente eles irão colidir com a estrutura molecular do material. Dessa forma, a dissipação de energia é minimizada, o que caracteriza dessa forma os materiais que a gente chama de bons condutores. Por outro lado, quanto menor for a quantidade de elétrons livres presentes no nosso condutor, e quanto mais densa for sua estrutura molecular, maior será a resistência que ele irá fornecer à passagem da corrente elétrica, já que a quantidade de portadores de carga é muito reduzida e esses portadores virão colidir com os átomos e moléculas do material com maior frequência,
o que resultará em uma alta dissipação de energia elétrica na forma de calor, o que caracteriza esses materiais como péssimos condutores, que a gente chama de isolantes. Desse modo, a descoberta do elétron mudou a forma como os engenheiros elétricos interpretavam os fenômenos elétricos, pois além de revelar que a corrente elétrica se dava devido ao movimento ordenado de elétrons em um condutor, também demonstrou que a carga elétrica era quantizada. A gente não tinha uma carga elétrica contínua. E por isso a gente não podia interpretar a eletricidade como sendo um fenômeno que ocorria devido ao fluxo de um fluido, tal como se acreditava até então na época. Essa mudança de paradigma foi o que possibilitou o desenvolvimento da eletrônica, que a gente vai falar mais adiante, ciência que está por trás do funcionamento da maioria dos eletroeletrônicos que nós usamos no nosso cotidiano, incluindo TVs, computadores, smartphones e videogames. E dando continuidade ao nosso episódio, nós vamos agora discutir sobre outro acontecimento que foi de fundamental importância para o desenvolvimento da eletrônica, que foi o surgimento e a ascensão da ciência da computação e o seu criador, o Alan Turing. E aí, galera? Bom, para sair um pouco desse tema microscópico, né, de elétrons e etc., a gente vai falar um pouco mais sobre como essa eletricidade ela foi aplicada, né, em que áreas ela foi utilizada. Para iniciar esse tópico, eu vou falar um pouco da ciência da computação e a invenção do computador da Alan Turing. Alan Turing, que eu imagino que muitos conheçam, né, ele foi uma pessoa extremamente importante para a história da ciência da computação, mas, para quem não conhece, né, vamos começar daí. Primeiramente, quem foi Alan Turing? Alan Matheson Turing, ele foi considerado o pai da computação. Ele nasceu em 1912 na Inglaterra e quando ele cresceu, ele se tornou um matemático e cientista da computação muito importante. Ele foi responsável pela criação do conceito do algoritmo e ele foi um dos primeiros cientistas a trabalhar com inteligência artificial. Além disso, uma curiosidade muito interessante é que o Turing ele colaborou muito fortemente, muito diretamente para o fim da Segunda Guerra Mundial e para o desmantelo dos planos nazistas, né, com sua máquina de Turing, que é basicamente um computador. Os cientistas estimam que seus inventos adiantaram a guerra em 5 anos, ou seja, só ele, com seus inventos, foram capazes de adiantar a guerra em 5 anos e evitar mais mortes, né, e mais tragédia do que a gente já conhece. Apesar da máquina de Turing ela não ter sido implementada fisicamente na totalidade, né, do que ele pensou, do que ele imaginou que seria capaz, o seu processo computacional ele foi matematicamente demonstrado e provado nos seus artigos. Turing ele explicitou um dispositivo lógico que ele chamou de Automatic Machine, ou A-Machine, e ele é capaz de ler, escrever e apagar símbolos binários em uma fita, de comprimento ilimitado e dividida por quadrados de tamanho igual, que é basicamente como a gente lê os números binários atualmente, né? Então, nessa máquina, ela teria uma cabeça de leitura de gravação que ela poderia se mover em qualquer direção ao longo da fita, mas apenas um quadrado por vez. E nessa cabeça, ela teria uma unidade de controle que ela poderia interpretar uma lista de instruções simples e dizer se vai se mover para a direita ou para a esquerda. A regra, ela determina o que se chamou de estado de máquina, né? O que a gente convencionalmente chama de estado de máquina. E estado de máquina é uma coisa que é um conceito, né, que a gente vê na disciplina de circuito lógico, para quem está pagando o curso de engenharia elétrica, né, ou para quem gosta de eletrônica e ciências da computação também é importante saber desse tipo de coisa. É também importante dizer que a máquina de Turing ela foi responsável por um algoritmo e que esse algoritmo ele poderia ser explicitado em um processo mecânico. E essa máquina ela é a base de tudo que é relacionado à computação que conhecemos hoje. Então, por isso que ela é muito importante, por isso que ele é conhecido como o pai da computação, porque essa máquina ela era basicamente um dos primeiros computadores e hoje em dia a ciência da computação ela está em tudo, em todas as áreas, na área da saúde, nos seus computadores, nos seus celulares que vocês utilizam hoje em dia, até nas calculadoras ela se encontra. Tudo que basicamente tem um chip e que é capaz de processar dados é baseado na ciência da computação. E para encerrar esse tópico e também dar uma dica, né, uma indicação para vocês, é que tem um filme que ele foi lançado recentemente e ele se chama O Jogo da Imitação. E esse filme ele conta um pouco da vida do Alan Turing
e as contribuições que ele fez, né, de como foi que ele foi chamado para decifrar as mensagens nazistas, como foi que ele inventou a sua máquina, né, a sua máquina de Turing, e como ele foi desacreditado no início, assim como todas as grandes invenções da história. E ele também mostra um pouco sobre o preconceito que o Turing ele sofreu, né? Porque para quem não sabe, para quem não conhece essa personalidade, ele era homossexual e ele sofreu perseguição e no final da sua vida ele infelizmente foi condenado a sofrer castração química. É bem trágico e o filme mostra um pouco dessa parte também, né? Mas para quem não conhece o Alan Turing é uma boa indicação e para quem conhece é também porque é um filme que vale a pena ser visto. E com isso, né, a gente para um pouco de falar da ciência da computação e vamos falar um pouco sobre a eletrônica, né? Bom, gente, voltando à nossa temática sobre eletrônica, com a descoberta do elétron e tudo mais, descobriu-se que, além dos materiais condutores, que possuem grande quantidade de elétrons livres disponíveis, e dos materiais isolantes, que possuem poucos elétrons livres, esses dois tipos de materiais eu expliquei para vocês anteriormente. Além deles dois, existiam também os materiais ditos semicondutores. Mas o que eram esses materiais? Bom, esses materiais eles podiam apresentar propriedades tanto de condutores quanto de isolantes. Mas por quê? Bom, esses materiais eles possuem uma propriedade singular de conduzir ou não a eletricidade a depender das condições às quais eles eram expostos. Como assim? Bom, os elétrons de valência desses materiais, ou seja, os elétrons mais afastados do núcleo nesses materiais, eles só se tornavam livres e, portanto, disponíveis para a condução de corrente elétrica se eles fossem excitados com energia suficiente para se libertarem da atração elétrica do núcleo dos átomos. Desse modo, em temperaturas baixas, os semicondutores eles se comportariam como isolantes, pois nessa situação os seus elétrons eles não possuem energia suficiente para se libertarem dos átomos. E em temperaturas altas, por outro lado, quando os elétrons de valência eles adquirem energia suficiente para se libertarem dos átomos, eles se comportariam como condutores. Nesse contexto, foi o estudo e aplicação dessa propriedade de condutividade variável dos semicondutores que possibilitou o nascimento e a ascensão da eletrônica, que é um dos ramos da engenharia elétrica. Bom, a diferença dos circuitos eletrônicos para os circuitos elétricos tradicionais reside no fato de que nos dispositivos eletrônicos o uso de componentes feitos a partir de semicondutores, como os transistores e os diodos, permite criar circuitos que possuem a propriedade de conduzir ou não corrente elétrica em determinados trechos, a depender do sinal elétrico de entrada que é fornecido a esses componentes. Essa propriedade que tanto os diodos quanto os transistores apresentavam, ou seja, essa propriedade que eles tinham de controlar a passagem de corrente elétrica em determinadas partes de um circuito eletrônico, permitiu o desenvolvimento de circuitos que podiam realizar operações lógicas, a partir dos quais seria possível construir os primeiros computadores eletrônicos, que eram mais baratos, eficientes, compactos e mais capazes de realizar cálculos mais rápidos e mais complexos do que os primeiros computadores que foram inventados lá atrás, no início do século XX, que eram de natureza eletromecânica e hidráulica, funcionando à base de relés, realizando cálculos de forma muito lenta e de alto custo em termos de energia elétrica. Com isso, ao passar do século XX, o desenvolvimento dos chamados circuitos integrados permitiu construir computadores eletrônicos cada vez menores e com cada vez mais capacidade computacional. Desde o seu nascimento até os dias atuais, o desenvolvimento da eletrônica foi de fundamental importância na medida em que permitiu a construção de computadores potentes o suficiente em termos de capacidade e rapidez de cálculos para serem usados nos mais diversos setores, incluindo exploração espacial, no desenvolvimento de satélites artificiais, na construção de aceleradores de partículas, no estudo e aplicação da robótica e na produção dos mais diversos eletroeletrônicos que a gente usa no nosso dia a dia, como smartphones, notebooks e videogames. Bom, para exemplificar um pouco esses princípios de funcionamento dos circuitos eletrônicos que eu acabei de explicar para vocês, a gente pode analisar uma situação em que você se encontra jogando um jogo eletrônico, como The Legend of Zelda, que é um jogo bastante famoso, e você está jogando esse jogo em seu computador ou console de videogame, por exemplo. Quando você aperta um determinado botão para executar uma ação no game, como um ataque, um pulo ou abrir seu inventário dentro do jogo, um sinal elétrico digital é enviado para o microprocessador interno do dispositivo que você está jogando. O processador, então, irá, por meio de circuitos lógicos, que eu expliquei anteriormente, que são formados por um conjunto de vários componentes eletrônicos, como transistores e diodos. Esse processador, através desses circuitos lógicos, ele irá comparar o sinal elétrico enviado por você ao apertar o botão com o sinal elétrico gerado ao executar o arquivo do jogo.
Em outras palavras, para simplificar, o processador que está executando o arquivo do seu jogo recebe o sinal do teclado ou controle usado por você e vai procurar lá na programação do jogo, que está tudo traduzido em termos de sinais elétricos digitais. Ele vai procurar nessa programação o que deve acontecer no mundo virtual do game quando o botão que você apertou é acionado. A partir disso, o processador então envia sinais elétricos para diversos dispositivos de saída, como, por exemplo, o sintetizador de som ou placa de som, para tocar uma música ou som de uma arma sendo usada no jogo, ou para um display para mostrar ao jogador a animação de uma arma sendo usada ou disparada, ou para exibir um mapa ou um inventário na tela, por exemplo. Bom, atualmente o desenvolvimento da microeletrônica tem contribuído para desenvolver microprocessadores do tamanho de células, e futuramente a nanoeletrônica, que é uma área da eletrônica que tem estado em bastante crescimento atualmente, ela nos permitirá desenvolver circuitos eletrônicos do tamanho de moléculas e até de átomos. E, bom, pessoal, agora nós vamos falar de uma importante aplicação desses computadores eletrônicos que surgiu justamente da ideia de tentar interligar esses computadores por meio de uma rede, o que acabou resultando no desenvolvimento de uma velha conhecida nossa, que é a nossa querida internet. E aí, galerinha? Bom, agora saindo um pouco desse ramo da eletrônica, a gente vai falar um pouco sobre como a internet ela surgiu e como foi que isso modificou o mundo que conhecíamos, né? Bom, a gente desde o primeiro episódio vê que toda grande invenção ela tem um contexto e uma história por trás que facilita, né, que incentiva essas grandes invenções existirem. E a internet ela não foge dessa regra. Durante todo o processo histórico, a gente tem os períodos em que a tecnologia ela avança muito. E esses períodos, eles são os períodos de guerra, pois todas as nações que estão envolvidas em uma guerra, elas investem muito em pesquisa para que elas possam vencer a guerra. Então, a Guerra Fria, ela não ia ser diferente. A Guerra Fria, né, que para quem não sabe, ela foi basicamente uma grande competição entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, que atualmente é a Rússia, para saber quem conseguia se militarizar primeiro e quem conseguia chegar na Lua primeiro, quem conseguia ter as melhores armas. E então um grande investimento em pesquisa foi feito para que isso pudesse acontecer. Mas, para ser mais preciso, em 1965, nos estados de Califórnia e Massachusetts, duas pessoas chamadas de Thomas Merrill e Lawrence G. Roberts, eles conseguiram conectar, eles tiveram a ideia de conectar dois computadores um ao outro. Então, através de uma linha telefônica comutada de baixa velocidade, eles conseguiram conectar os seus computadores e conseguiram ter essa troca de informações. E isso ficou conhecido como a primeira WAN. O WAN WAN é basicamente uma rede de dois ou mais computadores, sendo que a longa distância. E esse foi o primeiro exemplo que nós tivemos durante toda a história. Então, isso foi um feito muito grande. Em 1979, com o avanço dessas redes e etc., a rede da ARPA, chamada de ARPANET, foi criada. E essa rede, ela basicamente tinha o intuito de transmitir dados militares e sigilosos para interligar os departamentos de pesquisa por todos os Estados Unidos. Então, ela teve o intuito de ser a primeira rede de comutação de pacotes, né, de troca de informações. Então, depois da sua criação, houve uma série de processos técnicos que não cabe colocar aqui, porque não vale a pena, né? É muito chato, mas dá para considerar que a ARPANET ela foi grande antepassada, ela foi a mãe que hoje chamamos de internet. Apesar de um primeiro momento o uso dessa rede ser militar, todo grande cientista ele quer ver a sua invenção ser utilizada pela sociedade, né? Então, depois do uso militar, isso aí virou de uso civil. E em 1º de janeiro de 1983, ele é considerado o aniversário oficial da internet. Porque antes disso, várias redes de computadores elas não tinham uma maneira padrão de se comunicar entre si. Então, foi criado um novo protocolo, né, chamado de Transfer Control Protocol, Internet Protocol, ou seja, TCP/IP, e isso permitiu que diferentes tipos de computadores eles conversassem entre si, né? Fosse uma rede padrão e conversassem entre si. E no dia 1º de janeiro de 1983, a ARPANET e a Defense Data Network mudaram o seu protocolo de NCP para TCP/IP. E por isso é chamado de o nascimento da internet, porque foi esse o dia que aconteceu e foi esse o dia que todas as redes de computadores começaram a se ligar. E bom, agora as redes elas são conectadas por essa linguagem universal e hoje em dia
não é preciso nem falar, né, da importância da internet, porque a gente está aqui fazendo conteúdo audível para vocês por causa da internet. Vocês conseguem nos escutar por causa da internet. Então, tudo isso é muito importante para todos os processos que se seguiram na sociedade. E com isso, a gente encerra a parte de falar do surgimento da internet e vamos falar um pouco sobre a robótica, né? Bom, gente, então agora eu vou falar de uma das aplicações mais legais da engenharia elétrica, que é a robótica. E para isso, antes eu tenho que explicar para vocês o que é um robô. Bom, robôs são máquinas computadorizadas desenvolvidas por humanos para executar certas tarefas a partir de determinados comandos que damos a elas, a fim de facilitar algum trabalho em nossa sociedade. Para uma máquina ser classificada como um robô, ela precisa conter três componentes básicos: sensores, softwares e manipuladores, os quais vão trabalhar em conjunto para realizar uma determinada tarefa. Assim, a fim de facilitar o entendimento, imagine a seguinte associação que a gente pode fazer entre humanos e robôs. Você está andando na rua, voltando da escola, e escuta o som de um trovão. Então você conclui que logo irá chover e decide apressar seus passos para que chegue logo em casa antes que chova. Nessa situação, você passou pelos seguintes passos. Primeiramente, você escutou o trovão por meio dos seus ouvidos, que são os sensores, que converteram um sinal sonoro em um sinal elétrico e o enviaram ao cérebro. Em seguida, seu cérebro processa a informação e usa de experiências anteriores para tomar a decisão de correr para chegar em casa antes que comece a chover, ou seja, ele seria o software. E por fim, seu cérebro envia um sinal elétrico para os músculos da sua perna, a fim de fazê-los se movimentarem de maneira mais rápida para fazer você correr. Ou seja, as suas pernas seriam os manipuladores. Os robôs eles passam por situações muito semelhantes a essa, quando estão realizando determinada tarefa, uma vez que possuem todos os elementos descritos no exemplo. Sensores, como dispositivos de entrada, softwares ou sistemas de controle para tomada de decisões, e manipuladores como dispositivos de saída. Os sensores eles são os meios através dos quais os robôs eles percebem o ambiente ao redor deles, e essa percepção muitas vezes se assemelha aos sentidos humanos. Existem, por exemplo, sensores de luminosidade, análogos à visão, sensores sonoros, análogos à audição, e sensores de pressão e temperatura, que seriam análogos ao tato. Os sensores eles convertem os diversos tipos de sinais fornecidos pelo ambiente em sinais elétricos que serão processados pelo software, que irá tomar uma decisão com base nesses sinais recebidos. Desse modo, os sensores são, portanto, dispositivos de entrada. Para que um robô execute uma ação de maneira correta a partir de um dado sinal de entrada, é necessário um software ou programa para guiar seu processo de tomada de decisão, instruindo sobre o que fazer em todas as possibilidades de sinal de entrada que ele receber. O software ele vai ser tão bom quanto mais detalhadas forem suas instruções e quanto mais abrangentes forem os cenários que ele descrever com as quais a máquina possa lidar. Um software é feito por meio de programação, que é um processo de escrita, teste e manutenção de um programa de computador. Em outras palavras, é nada mais do que o processo em que o programador escreve uma série de instruções que a máquina irá seguir. E essas instruções podem ser escritas em diversas linguagens, que nada mais são do que maneiras diferentes de se organizar as instruções e os textos. Algumas das linguagens de programação mais usadas na robótica são o C++, Java e o Python. Após o robô processar os sinais de entrada fornecidos pelos sensores por meio do software, é necessário que ele execute uma ação, e para isso ele necessitará de atuadores ou manipuladores, que basicamente colocam em prática os comandos dados pelo software. Entre os atuadores mais comuns estão aqueles que se movem de um lugar para outro, ou que movem um de suas partes para carregar um produto por meio de rodas, de esteiras rolantes, de pernas locomotoras, ou por propulsores, sendo o exemplo mais famoso o braço robótico que é usado em indústrias e fábricas. A maior aplicação da robótica é no setor industrial, obviamente, no qual os robôs são usados em processos de fundição, de soldagem, de montagem, de transporte de cargas, de inspeção de produtos, de realização de testes a fim de maximizar a produção e reduzir custos de mão de obra. Os robôs eles também são muito usados na medicina, auxiliando médicos em cirurgias a fim de que elas sejam menos evasivas possível e com máxima precisão, proporcionando desse modo uma recuperação mais rápida ao paciente, menor tempo de internamento e redução dos sangramentos, dores e riscos de infecção. Além disso, outra aplicação dessa tecnologia no âmbito medicinal
é na recuperação de pacientes, como por exemplo os robôs exoesqueletos, que são capazes de ajudar pessoas paraplégicas a andar novamente. E uma outra utilidade da robótica nesse mesmo âmbito é na correção de malformação de membros ou na reabilitação de danos na espinha ou no cérebro, ajudando na movimentação de músculos enfraquecidos e na recuperação necessária do paciente. Existem também robôs que se assemelham a humanos e que, portanto, eles são chamados de humanoides. E eles são usados na exploração espacial, na assistência pessoal e cuidados psicológicos, educação e entretenimento, busca e resgate, trabalhos industriais e de manutenções e nas relações públicas e cuidados médicos. Esses robôs eles acabaram se tornando muito populares nos meios de comunicação e alguns deles se tornaram famosos, como a Robô Sofia, que foi desenvolvida pela empresa Hanson Robotics de Hong Kong, com o objetivo de aprender, adaptar-se ao comportamento humano e trabalhar diretamente com pessoas. E, para executar esse objetivo, a robô tem a capacidade de se comunicar através da fala e de reproduzir 62 expressões faciais. Outro robô humanoide que se tornou famoso entre os internautas foi o Asimo, que foi um robô japonês produzido pela Honda com a capacidade de andar em superfícies regulares, virar-se, pegar objetos e também reconhecer pessoas através das suas câmeras. Por fim, a robótica também é amplamente utilizada na exploração espacial. A NASA, por exemplo, ela utiliza robôs de diversas maneiras no espaço, sendo uma delas o uso de braços robóticos com o objetivo de mover grandes objetos no espaço. Um desses braços foi o Canadarm, que foi utilizado pela NASA para consertar satélites e telescópios como o Hubble na década de 80. E além disso, a NASA também usou robôs para explorar o sistema solar e o universo, como foi o caso das diversas sondas espaciais que foram lançadas pela agência para explorar os planetas, cometas e asteroides do nosso sistema solar, incluindo a Spirit, uma sonda que explorou Marte por 6 anos, e as sondas Voyager 1 e 2, que após explorarem os planetas gigantes gasosos do nosso sistema solar, que são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Essas sondas, após explorarem esses planetas, elas saíram do nosso sistema solar, adentrando no espaço interestelar, e por isso elas foram os primeiros objetos construídos pelos humanos a alcançar esse feito, ou seja, de saírem do nosso sistema solar. E para concluir nosso episódio, galera, nós vamos finalizar falando um pouco sobre uma área muito importante da robótica, provavelmente a que mais interfere no nosso dia a dia e a que mais rendeu conteúdo para filmes e séries de ficção científica, que são as inteligências artificiais. Bom, continuando um pouco no tópico de softwares, a gente vai falar agora sobre as inteligências artificiais e como é que elas surgiram e como foi que elas foram aprimoradas. Como já foi dito anteriormente, a Segunda Guerra Mundial ela foi palco para o surgimento da ciência da computação. E as inteligências artificiais, as IAs, não ficaram de fora disso. Em 1943, foi apresentada a primeira ideia de rede neural, que seria uma espécie de cópia do nosso cérebro através de um modelo matemático. Porém, o marco zero mesmo da inteligência artificial, ele foi considerado em 1956, onde diversos cientistas eles se reuniram para tentar fazer isso aí do papel, né? Porque naquela época, onde o primeiro computador ainda estava surgindo, era basicamente impossível de você ter um modelo de inteligência artificial, ainda mais de rede neural. Mas, pouco tempo depois, em 1959, surgiu o primeiro termo de inteligência artificial, que esse termo foi Machine Learning. Foi nessa época que se começou a falar de Machine Learning. Machine Learning, que é traduzido como aprendizado de máquina, ele consiste em você trabalhar, você treinar uma inteligência artificial para que ela consiga te dar resultados a partir de saídas e sem você necessariamente treinar a máquina, sem você necessariamente escrever as linhas de código para que ela classifique esses resultados. Ou seja, você vai treinar com entradas e saídas e a máquina ela vai aprender como classificar essas coisas e vai realizar esse trabalho automaticamente. A história da inteligência artificial, ela compôs diversos protagonistas ao longo do seu processo histórico, e todos tiveram a mesma vontade, que seria desenvolver uma máquina na qual ela tivesse uma capacidade humana de pensar e agir. E um desses protagonistas, ele foi o Alan Turing, que a gente já falou nesse episódio. E ele descobriu um jeito de fazer os seus testes com as máquinas. O intuito dele era de realizar avaliações e saber se seria possível, em uma conversa por escrito, a máquina ela se passar por um humano. E esse teste, ele ficou conhecido como o teste de Turing. Esse foi um marco na história da inteligência artificial e na invenção dos computadores, como dito anteriormente, né? Uma curiosidade legal do uso da inteligência artificial são os CAPTCHAs, que são uma aplicação prática do uso do teste de Turing. O termo CAPTCHA, que se traduz como teste de Turing completamente automático para diferenciar humanos de máquinas, foi criado em 2003. Ele foi criado pelo doutorando guatemalteco
Louis von Ahn. Ele surgiu como uma medida para impedir que os robôs, os bots de internet, criassem contas de e-mail falsa para disparar spams. Na época, ele consistia em uma série de 6 caracteres distorcidos que o usuário precisava identificar sozinho. Com o tempo, percebeu que o esforço conjunto de milhões de pessoas identificando esses caracteres e essas palavras, ele poderia ser direcionado para algo útil, além da segurança. E com isso, ele criou o reCAPTCHA, que passa basicamente a mostrar palavras escaneadas de jornais antigos e livros que não eram facilmente reconhecidas pelo computador. E cada vez que um número grande de usuários identificava determinada palavra corretamente, esse esforço tornava possível a digitalização de documentos importantes, como acervos dos jornais centenários como o The New York Times, ou as obras literárias frutos de processo de impressão mais imprecisos e precários, né? Então, basicamente, a gente estava ajudando a traduzir textos que os próprios computadores eles não conseguiam, né? E fazer disso um acervo digitalizado muito melhor. Só que hoje em dia os caixas eles não se limitam só a palavras e coisas que a gente não consegue ler. A gente está treinando basicamente vários tipos de inteligências artificiais, como por exemplo os de identificar as faixas de pedestre na rua, ou então identificar os semáforos. Tudo isso a gente está treinando inteligências artificiais que elas conseguem atuar diretamente na nossa vida e elas vão fazer grandes impactos daqui a um tempo, né? No futuro próximo. E atualmente essas tecnologias elas fazem parte do nosso dia a dia, na comodidade e no nosso conforto. Elas abrem um leque de possibilidades de utilização em diversas áreas de estudo, como por exemplo saúde, o transporte que eu acabei de falar e a comunicação. A inteligência artificial e a internet conectam continentes, possibilitam transações bancárias digitais, comunicação via satélite, automação de veículos e outra infinidade de coisas. Então, a partir disso, é possível perceber quão importante essas tecnologias elas são importantes para o nosso dia a dia e o quanto elas vão avançar ainda. E no futuro é preciso dizer que nós vamos ser muito dependentes dela no dia a dia, como por exemplo em carros automáticos e etc. E com isso eu termino. Bom, é isso, gente. Obrigado por terem acompanhado o episódio até aqui. Não se esqueçam de seguir o PET de Engenharia Elétrica da UFRN nas nossas redes sociais, por meio do nosso perfil do Instagram, @UFRNPTE, tudo em minúsculo, e do nosso canal no YouTube, PTE UFRN, PET de Engenharia Elétrica, a fim de não só nos dar o feedback dos episódios do podcast, como também para dar sugestões de temas que poderíamos abordar nos próximos episódios, nos corrigir a respeito de algo que tenhamos dito errado e, além disso, para acompanhar os outros projetos que o PET desenvolve. No PETecast, nos nossos próximos episódios, nós continuaremos trazendo vídeos sobre áreas da engenharia elétrica, traremos engenheiros para falar sobre a área de atuação deles, sobre suas respectivas trajetórias, faremos entrevistas com professores para falarem sobre suas disciplinas, e a ideia é sempre nós estarmos aprimorando para trazer a vocês o conteúdo com a melhor qualidade possível. E é isso, espero que tenham gostado e até o próximo episódio, galera. Valeu!